Olá pessoal, sou o professor André Fontinelli, falando diretamente aqui do QG do Enem. A gente veio agora para a segunda parte da nossa aula sobre probabilidade, para o projeto 30 dias, em que a gente vai abordar outros aspectos, outros tipos de perguntas que eventualmente podem aparecer sobre esse assunto. Vem aqui comigo para o slide. O primeiro aspecto que a gente vai abordar então na aula de hoje é essa parte aí de experimentos binomiais. Que é isso? Experimento binomial é um experimento que em geral tem dois resultados. Então você chuta uma questão numa prova de vestibular, você pode acertar ou errar. Se um casal vai ter um filho, pode ser homem ou mulher. Se você joga uma moeda para o alto, dá cara ou coroa, e você está interessado em realizar esse experimento muitas vezes. Por exemplo, se você jogar uma moeda para o alto 10 vezes e quiser saber qual é a probabilidade de você ter 7 caras e 3 coroas, como é que você faz isso, né? Nesse nosso exemplo aqui, você tem uma prova de múltipla escolha com 10 questões e com 5 opções cada uma, né? Um aluno marca todas as suas respostas de forma aleatória, ou seja, chutando, e você quer saber qual é a probabilidade desse aluno acertar exatamente 7 questões. Repara que acertar 7 significa errar outras 3, né? Então, qual é a forma de pensar aí, galera? Você basicamente tem duas etapas nesse problema. Em primeiro lugar, é entender que em uma questão, a chance do cara acertar é 1/5, são 5 opções, e a chance dele errar é 4/5. E aí você fixa, só para pensar a ordem de acertos e erros dessas 10 questões. Por exemplo, se você quisesse saber a probabilidade do cara acertar as 7 primeiras e errar as 3 últimas, nessa ordem, a conta seria 1/5 para todas as 7 primeiras e 4/5, perdão, para as últimas, de maneira que o resultado seria 1/5 elevado à sétima vezes 4/5 elevado ao cubo. O problema é que muita gente pensa que essa já é a resposta do exercício, quando na verdade não é. Porque você chega nesse resultado tendo prefixado a ordem dos acertos e erros. Só que uma pessoa pode acertar 7 questões e errar 3 questões nessa prova que tem 10 de várias formas diferentes. Não precisa ser tudo acerto e depois tudo erro. Então você tem que considerar, além dessa primeira conta, o fato de que esses 7 acertos e 3 erros podem permutar. E aí a gente está entrando em outro pedaço da matéria. Está falando de permutar 10 elementos, 10 objetos, 10 letras nesse caso, com uma repetição de 7 e outra repetição de 3. E aí o número de permutações é 10 fatorial sobre 7 fatorial vezes 3 fatorial, portanto 120 formas. Significa que esse resultado aí, 7 acertos e 3 erros, ele pode acontecer de 120 formas diferentes, cada uma delas com probabilidade 1/5 elevado à sétima vezes 4/5 elevado ao cubo. Portanto, a resposta final do problema é você multiplicar esses dois valores, porque é como se fosse como se fosse um problema com vários casos somados, com 120 casos somados, e todos eles com o mesmo resultado, com a mesma probabilidade de ocorrência. Então, ao invés de você somar 120 coisas iguais, você pura e simplesmente faz uma multiplicação. A resposta final do problema, portanto, é 1/5 elevado à sétima vezes 4/5 ao cubo vezes 120. Tá lá. Bom, pessoal, o próximo aspecto que a gente vai abordar é a ideia de probabilidade condicional. Tem muitas questões no Enem sobre esse assunto, e a palavra condicional ela tem que te lembrar condição. O termo probabilidade condicional tem a ver com o fato de que antes da pergunta, uma condição sobre o objeto que está sendo escolhido, sorteado, é dada. E essa condição que é dada afeta tanto o numerador, os casos favoráveis, quanto o denominador, que são os casos possíveis. Vamos esclarecer isso daí melhor, através de um exemplo. Vem aqui comigo para o slide. Aí, ó. Considere esse exemplo. Em um grupo de 1.000 mulheres, você tem 200 que estão grávidas e 800 que não estão. Então, essas 1.000 mulheres são submetidas ao chamado teste de farmácia, e você sabe que a mulher pode estar grávida e o resultado pode dar negativo, ela pode não estar grávida e o resultado dá positivo. Você tem todas as combinações possíveis aí, Dentre as grávidas, 180 tiveram resultado positivo. Dentre as não grávidas, 760 tiveram resultado negativo. Uma mulher desse grupo é sorteada ao acaso, e aí tem um monte de perguntas. Qual é a probabilidade dela estar grávida? Qual é a probabilidade de ser uma mulher com exame positivo? Sabendo que o exame da mulher deu positivo, qual é a probabilidade dela estar grávida? E sabendo que a mulher é grávida, qual é a probabilidade do exame ter dado positivo? Bom, no próximo slide vai ficar tudo muito mais simples. Tá aí, ó, um esqueminha. Das 1.000 mulheres, então, você tem 200 que estão grávidas e 800 que não estão. Dentre as 200 grávidas, 180 tiveram um exame positivo e 20 negativo.
e das 800 não grávidas, 40 tiveram um exame positivo e 760 tiveram um exame negativo. Então você tem todo o quadro completo aí na sua frente, né? Significa que todas aquelas perguntas do slide anterior podem ser respondidas. A primeira pergunta é: qual é a probabilidade de você sortear uma mulher ao acaso e ela está grávida? Então, se você pegou uma mulher qualquer, ela veio desse grupo de 1000, né? Das 1000 mulheres, portanto, você tem 200 que estão grávidas. Essa conta aí dá uma probabilidade de 20%. No item B, a pergunta é: qual é a probabilidade de ser uma mulher com exame positivo? Novamente, se você sorteou uma mulher qualquer, então o denominador é 1000, e as mulheres que têm exame positivo são essas 180 mais essas 40. Então, 220 das 1000 mulheres têm exame positivo, o que dá uma probabilidade aí de 22%. Repara que até aí eu não entrei no mérito da probabilidade condicional. Isso vai acontecer no item C e no item D. Voltando, ó, essa é a parte importante. Ó. Sabendo que o exame da mulher deu positivo, isso aqui é uma condição, né? Então agora, embora você tenha sorteado uma mulher ao acaso, não se trata de uma mulher qualquer, porque você sabe uma informação sobre ela. E como não se trata de uma mulher qualquer, o denominador não vai ser mais 1000, né? Se a gente já sabe que o exame dessa mulher deu positivo, olha lá, ó, o nosso denominador só vai ter as mulheres com o exame positivo, que são 220, e não mais 1000, né? E dessas 220 mulheres que têm exame positivo, você quer saber quem são as que estão grávidas de verdade, né? Então são 180 das 220, já que essas 40 aqui não estão grávidas, né? Essa conta dá 9/11, que é aproximadamente 82%. E no item D de dado tem uma inversão. Sabendo que a mulher está grávida, qual é a chance do exame dela ter dado positivo? E aí o raciocínio é o mesmo, né? Se você sabe que trata-se de uma mulher grávida, então as mulheres possíveis são as 200 grávidas. E dessas 200, você quer saber quem é que tem exame positivo. São 180. Então dá uma probabilidade aí de 90%. Quer dizer, volta para mim aí, por favor. Você vê que com a probabilidade condicional, você pode fazer um jogo de palavras aí, né, e ir trocando o que você fornece como informação, o que você pergunta, e de acordo com o que você sabe, o que você quer calcular, você vê que as contas são afetadas drasticamente, né? Foram 4 perguntas aí meio similares, mas dependendo de como os dados são colocados, você vê que as 4 respostas do problema são diferentes. Então a gente vai agora para mais um aspecto aí da probabilidade. Vamos comigo de volta no slide. Tá aí, ó, você pode ter problemas de probabilidade que envolvem geometria. No exemplo aí, ó, você tem um alvo, né, um alvo de jogo de dardo, e aí você tem diferentes pontuações, 5, 10, 25, 50, 75 e 100, e os raios dessas circunferências são todos dados. Então aqui, ó, o menor raio vale 5 centímetros, depois o outro vale 10, o outro vale 15, 20, 25 e 30. Então os raios vão aumentando de 5 em 5 centímetros, né? A pergunta é: determine a probabilidade de um jogador marcar 50 pontos ao atirar um dardo de forma aleatória em direção ao alvo. Então, supondo que o dardo bate no alvo, né, o dardo poderia bater aqui fora, por exemplo, e aí a coisa não faria sentido. Supondo que o dardo bate dentro do alvo, qual é a probabilidade do cara fazer 50 pontos? Aí, pessoal, a ideia é a seguinte: não tem como você falar em casos favoráveis e casos possíveis, porque os casos possíveis seriam todos os pontos da figura, né? Só que essa figura tem infinitos pontos. E os casos favoráveis seriam todos os pontos ali dentro da área em que o cara marca 50. Mas esse pedaço aqui também tem infinitos pontos. Então, ao invés de falar sobre casos favoráveis e possíveis, a gente fala sobre área favorável e área possível, né? O conceito de região. Você mede essas regiões aí usando áreas. Então, o denominador seria a área do alvo inteiro, né? Como o maior dos círculos tem raio 30, então a área é π vezes 30 ao quadrado. E a área favorável, que é a região ali onde o cara marca 50 pontos, essa areazinha branca é uma coroa circular. Então você tem que fazer a diferença entre a área do círculo mais externo e a área do círculo mais interno. Como um deles tem raio 15, o terceiro, e o segundo círculo tem raio 10, então dá π vezes 15 ao quadrado menos π vezes 10 ao quadrado. Essa conta simplificada dá 5/36. É isso. Bom, pessoal, o último aspecto a ser abordado na aula é quando as questões falam sobre a possibilidade de você ter objetos viciados. Ter uma moeda viciada, um dado viciado, um baralho viciado, né? O que isso significa exatamente e como é que a gente resolve questões desse tipo. Dá uma olhadinha no próximo slide aí, ó.
Tá aí, objetos viciados, né? Então, o nosso problema, o nosso exemplo é, em uma moeda viciada, a probabilidade de sair cara em um lançamento é o quádruplo da probabilidade de sair coroa. Em 2 lançamentos dessa moeda, determine a probabilidade dos resultados serem ambos cara. Bom, pessoal, você sabe que numa moeda comum, quando você joga a moeda para o alto, as probabilidades de você ter cara e coroa, elas são 50% e 50%, né? Metade para cada lado. A partir do momento em que a questão fala que essa moeda é viciada, é como se a questão tivesse uma espécie de licença poética para falar qualquer coisa a respeito dessa moeda. Então ela não funciona do jeito normal. As probabilidades não são meio a meio, né? Nesse caso você pode falar um monte de coisas. Uma probabilidade pode ser 70 e outra 30, uma 20 e a outra 80, 25, 75. Nesse exemplo aí a questão falou que uma das probabilidades é o quádruplo da outra. O que você tem que entender de muito importante aí é o seguinte, galera. Em todas essas questões que envolvem objetos viciados tem uma coisa que não muda. Que a soma das probabilidades de todos os eventos chamados simples, ela sempre tem que dar 100%. Eu explico. Né? Numa moeda normal, você tem 50% para cara e 50% para coroa. Quando você soma, dá 100%, e quando você joga a moeda para o alto, ou da cara ou da coroa, não tem jeito, não existe uma terceira possibilidade. Quando a questão fala que a moeda é viciada, essas probabilidades podem não ser mais 50 e 50, mas a soma continua sendo 100%. Se você joga a moeda para o alto, vai dar cara ou vai dar coroa. Então, ainda que essas probabilidades não sejam iguais, o fato da soma ser 100% não muda. E é isso que você usa para poder resolver a questão. Volta aqui para o slide só para você acompanhar. Bom, em termos de notação, eu vou usar a letra K para a gente se referir à cara e a letra C para a coroa. O dado do problema diz que a probabilidade de sair cara é o quádruplo da probabilidade de sair coroa. Isso está anotado aqui, ó, nessa primeira equação, tá vendo? A probabilidade de dar cara é o quádruplo da probabilidade de dar coroa. Isso aqui é um dado do problema, né? Agora, o que a gente já sabe, né, para qualquer problema, é que a soma das probabilidades de dar cara e coroa tem que ser igual a 100%. Repara que isso aqui é uma coisa que a questão não falou, né? Já está pressuposto que você sabe que é uma coisa que não muda, tanto quando a moeda é normal, quanto quando a moeda é viciada. Então é como se você ficasse com uma espécie de sistema aqui, né? Com 2 equações e 2 incógnitas. Se na equação de baixo você trocar a probabilidade de dar cara pelo quádruplo da probabilidade de dar coroa, você descobre que uma delas é 1/5 e a outra é 4/5. Quer dizer, nessa moeda aí diferente, né, a probabilidade de você ter cara em um lançamento é 80%, a probabilidade de ter coroa é 20%. Repara que dá até para conferir, né? De fato, uma delas é o quádruplo da outra e, de fato, a soma delas dá 100%. Pois bem, isso aí não é a pergunta ainda, né? O que está sendo perguntado é, quando você joga 2 lançamentos, né, lança a moeda 2 vezes, qual é a probabilidade de ambos os resultados serem cara? Aí você tem que voltar até num pedacinho da aula 1 sobre probabilidade, né? Os resultados serem ambos cara, significa que você quer cara e cara. Tá aqui, ó. A probabilidade de 2 caras é a probabilidade de dar cara, e esse ezinho aqui lembra multiplicação. Como a probabilidade de dar uma cara só é 4/5, a probabilidade de dar 2 caras é 4/5 vezes 4/5, o que dá 16/25, ou na forma percentual, 64%. Certo, pessoal? Então, com isso a gente encerra a nossa segunda parte da aula de probabilidade. Se você olhar as provas anteriores do Enem, todos esses aspectos aqui já foram cobrados em questões anteriores, e vale lembrar que essa matéria é uma matéria muito explorada no Enem. Probabilidade é um dos assuntos mais importantes. Por isso a gente resolveu gravar essa aula em 2 partes, contemplando todos os pedacinhos da matéria. Aproveitem, um abraço e até a próxima. E aí, tá curtindo a revisão? Então a gente tem um desafio para te fazer. É o desafio 6, sexta-feira dos estudos impossíveis. Bem, não com a ajuda dos professores do QG, né? Participe com a gente dessa super aula de revisão com transmissão ao vivo na nossa página. Se ligue aí, dia 25 de outubro, véspera do Enem, das 8 da manhã à 1h30 da tarde. Curta a nossa fanpage para saber mais detalhes. A gente se vê lá!